Fala, brasileiro! Tu está vivendo algo que nenhum guia financeiro preparou para tu enfrentar. Eu sei. Não é só a guerra em si, é o que vem junto com ela, tá? É o restaurante que tu frequentava que está vazio, é o e-mail do RH com ajustes temporários de contrato, é o colega que simplesmente foi embora sem avisar. E tu abrindo o aplicativo do banco às 11 da noite e tentando calcular quanto tempo dura a tua reserva sem as coisas piorarem, tá? Eu sei disso porque eu também estou aqui. E hoje eu quero ter uma conversa honesta, não de analista, não de noticiário, sobre o que fazer quando o cenário que tu nunca imaginou se torna a tua realidade. O Estreito de Hormuz, ele está efetivamente fechado, tá? Bloqueando mais de 90% do petróleo que normalmente passa por ali. O barril de petróleo, que estava a $70 antes do conflito, chegou a quase $120, tá? Mais de 2.400 mísseis e drones foram lançados contra os Emirados. Mas o impacto que mais toca quem vive aqui não está no número do petróleo, tá? Empresas de varejo, de tecnologia e mídia, elas estão cortando custos. Salários estão sendo reduzidos, funcionários em licença sem remuneração, alguns restaurantes que dependem de turismo, e aí viram a receita cair 70% em questão de semanas. Né? E o que ninguém fala abertamente, mas todo expatriado está pensando, é a pergunta mais fundamental. Tá? Se eu perder a minha renda aqui, o que me resta então? Tá? Porque a maioria das pessoas aqui no GCC, a resposta é incômoda. Né? O salário ele vem, o custo de vida ele é relativamente alto e a reserva financeira, quando existe, ela está concentrada. Bom, Nassim Taleb, matemático, filósofo de risco, ele passou décadas estudando exatamente esse tipo de momento, esse tipo de situação, né? E a contribuição mais importante dele não é uma previsão, é um diagnóstico. Em Antifrágil, ele faz uma pergunta que é bem simples, né? O teu sistema, a tua carteira, a tua vida financeira quebra quando há choque, resiste a ele ou fica mais forte por conta dele? Frágil, robusto, antifrágil, né? A maioria das pessoas que construiu vida no GCC está sem saber numa situação muitas vezes frágil, tá? Não porque fizeram algo errado, mas porque o ambiente que foi desenhado para parecer robusto e essa aparência criou uma falsa sensação de segurança. A região ela foi construída para atrair capital e talento global, precisamente porque parecia insulada, né, da instabilidade regional. Essa era a resposta de valor e funcionou, né? Até o conflito que ninguém considerava sério o suficiente se tornar real. Taleb, ele tem um nome para isso, risco de cisne negro. Não é que as pessoas não sabiam que uma guerra era possível, é que isso se tratava de uma possibilidade como abstrata, né? Algo que acontece em outro lugar para outra geração. Tá? A diferença entre quem está em pânico agora e quem está navegando com mais calma não é sorte nem previsão, é estrutura. É ter tomado decisões antes do choque, quando pareciam decisões desnecessárias. Tá? Taleb chama isso de barbell strategy, a estratégia da barra de musculação. De um lado, ativos extremamente seguros, em moeda forte, fora do alcance de qualquer crise local. Do outro, liberdade para tomar riscos calculados. O que tu elimina é o meio, o dinheiro moderadamente seguro que na verdade está exposto ao mesmo sistema que está tremendo. E tem um terceiro livro do Taleb que eu quero trazer aqui porque ele responde a pergunta mais prática do momento. Skin in the Game, a pele no jogo. Né? Qual que é a tese desse livro? Né? Confie apenas em quem arca com as consequências do próprio conselho. Isso importa muito agora, porque tu vai receber muitos conselhos nas próximas semanas. O banco vai te ligar, a corretora vai mandar e-mail, o colega vai te dizer o que ouviu no podcast, o grupo do WhatsApp vai explodir com diversas opiniões diferentes. Né? A pergunta de Taleb ela é bem simples. Quem paga o custo se esse conselho estiver errado? O banco ganha comissão independente do que acontece com o teu dinheiro. O colega ele não está arriscando o patrimônio dele, ele está arriscando o teu. O analista que aparece no noticiário, ele não tem a carteira dele exposta a previsões aí que acabou de fazer. E esse é o momento em que a diferença entre um consultor com skin in the game e uma instituição vendendo produto fica mais clara do que nunca. Tá? A pergunta que tu precisa fazer para qualquer pessoa que te dá conselho financeiro agora é: o que tu perde se eu seguir esse conselho e ele estiver errado? Então, o que a gente faz? Primeiro, respire. A maioria dos expatriados que construiu raízes aqui está escolhendo esperar o conflito passar, não por ingenuidade, mas porque tem perspectiva histórica, tá? Dubai sobreviveu a 2008, sobreviveu à Covid. A resiliência institucional ela é bem real. Tá? Segundo ponto é a gente usar esse momento para um diagnóstico honesto, não da guerra, mas da tua posição financeira. Se a tua renda parasse amanhã,
Quanto tempo tu tem? Qual moeda está a tua reserva? Qual parte do patrimônio está fora do alcance de qualquer crise local? Terceiro ponto, aplique o filtro do Skin in the Game antes de tomar qualquer decisão movida pelo noticiário. Tá? Decisões tomadas no pico do medo são as que mais custam caro, não porque o medo é errado, mas porque o timing estava errado. Tá? Taleb não escreveu esses livros para mercados em alta, ele escreveu-os exatamente para momentos como esse que a gente está passando hoje. A lição central não é técnica, é filosófica. O investidor antifrágil não é aquele que previu a guerra, é o que estava estruturado para que a guerra, qualquer crise, qualquer cisne negro não determinasse o desfecho da vida financeira. Tá? Então, se tu está passando por essa reavaliação agora e quer pensar junto sobre o que isso significa para a tua situação específica, é exatamente o tipo de conversa que a S&P existe para ter. Pessoal, antes de terminar aqui, eu queria recapitular o que a gente viu hoje. O cisne negro nos lembra que o imprevisível sempre existiu. Não é possível prever a próxima crise, mas é possível estar preparado para ela, tá? O antifrágil, ele nos ensina que a resposta não é fugir da volatilidade, é construir um sistema que se beneficia dela. Frágil quebra, robusto resiste, e antifrágil, ele cresce. E o Skin in the Game nos dá o filtro mais poderoso de todos. Confie em quem tem algo a perder junto contigo. Agora, a parte que eu quero que tu leve daqui. Crises terminam, sempre terminaram. A Guerra do Golfo nos anos 90, o 11 de setembro, 2008, Covid. Em todos esses momentos, quem estava estruturado, não quem tinha previsto, foi quem saiu mais forte do outro lado. E deixa eu ser claro aqui sobre isso. Isso não serve só para quem está no GCC, tá bom? Serve para qualquer pessoa em qualquer país que está exposta à incerteza econômica, política ou de mercado, tá? Porque no final não é sobre onde a crise acontece, é sobre como o teu sistema financeiro responde quando ela chega. O mundo é cíclico, pessoal. Choques acontecem, sempre aconteceram e vão continuar acontecendo. Então a incerteza ela faz parte do jogo. A questão não é onde a crise começa, a questão é como você está posicionado quando ela chega. Quando o cenário melhora, como sempre melhorou, o resultado ele não depende do evento, ele depende da estrutura que tu construiu antes dele. Esse é o trabalho que a gente pode fazer agora. Não no pânico, com calma, com estratégia, com alguém que tem o skin in the game contigo. Se essa conversa fez sentido para ti e se tu se viu em algum momento desse vídeo, eu te convido a dar um próximo passo. Tá? Aqui na S&P, nós somos uma consultoria financeira independente. Do mesmo lado da mesa de negociação que tu, com um método claro que te permite construir patrimônio de forma consistente. Mais estratégia, menos emoção. Um abraço.